Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez com você para juntos examinarmos a palavra de Deus com a intenção de podermos receber a revelação das Escrituras, a revelação do poder de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante, um assunto que vai trazer uma compreensão mais profunda a respeito da sua filiação com Deus. Por isso nós intitulamos esse estudo de hoje como escravos ou filhos. Escravos ou filhos. A palavra de Deus, ela é a revelação do próprio Deus nas Escrituras. Então veja, os nossos corações recebem a revelação de Deus e existe um momento que Deus nos traz ao entendimento. Ele abre como se fossem umas cortinas ou vendas para que nós possamos enxergar a realidade e aquilo que realmente é de fato no reino espiritual. E quando nós começamos a examinar a revelação que Paulo traz à igreja da Galácia, nós começamos a ver que existe um momento no tempo estabelecido por Deus na história da humanidade, onde a palavra se refere como a plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude do tempo, onde nesse momento Deus intervém, ele envia o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. Nasce Jesus Cristo, conforme havia sido profetizado pelos profetas do passado. Então, esse nascimento acontece exatamente no tempo em que Deus determinou para que isto viesse ser uma realidade para toda a humanidade. E esse tempo, ele marca a história humana, transforma a história humana. Um tempo antes da cruz e um tempo depois da cruz. Então veja, Jesus Cristo veio ao mundo, ele vive nesta terra por 33 anos. Os últimos 3 anos ele desenvolve todo aquele ministério que está relatado nos evangelhos da palavra de Deus, e assim ele manifesta o reino de Deus, ele começa a falar sobre o reino de Deus. Então o objetivo desta revelação é levar você a ter um entendimento que antes da cruz nós éramos escravos. A humanidade estava escrava e nós vamos explicar por quê. Depois da cruz nós somos libertos, não existe mais escravidão. Por quê? Porque agora, pelo poder da palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro, nós podemos receber o Espírito Santo de Deus e, portanto, a adoção de filhos. Somos adotados como filhos de Deus. Então, nós entenderemos esse processo. Por isso a pergunta, escravo ou filho? Nós vamos poder discernir isso através dessa palavra de hoje. O texto que nós vamos estar utilizando está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, veja, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. A realidade, irmãos, no contexto de vida atual, é que o mundo está muito conturbado. O mundo de hoje está passando por mudanças muito rápidas. A humanidade está presa a um sistema mundano. A única esperança que nós temos de salvação para o homem é a presença do Espírito Santo em seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo é que produz em nós o poder de nos libertar, de nos desligar desta natureza terrena que nos liga aos rudimentos do mundo. Por isso o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado. Ele não pode deixar de ser pregado. Por quê? Jesus disse uma vez aos seus discípulos assim: se vocês se calarem, até as pedras clamarão. Por quê? Porque o Evangelho, ele traz em si o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele precisa ser pregado em toda a terra. E, aliás, Jesus condicionou a sua vinda para levar a igreja para o céu mediante a pregação desse evangelho em toda a terra. Então, Deus não somente confiou a mensagem de evangelho a nós, como ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é a responsabilidade da igreja, ou seja, o privilégio, e foi confiado à igreja esse ministério glorioso de reconciliação, onde a palavra de Deus foi colocada em nosso espírito, e a Bíblia se refere a esta palavra como palavra da reconciliação. Então, o ir e anunciar esse evangelho é o ministério que Deus confiou a todos nós, que se chama o ministério da reconciliação. Então veja, esse evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado em toda a terra para que seja o veículo ou o condutor para levar a humanidade a entrar pela porta. Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Então ele é a porta de entrada. É através dessa união com ele que nós temos acesso ao Pai. Porque uma vez que o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito, nós temos comunicação direta com o Pai Celestial e podemos falar com Ele sem qualquer problema. Por quê? Porque foi rasgado o véu de cima a baixo e agora a nossa comunhão com Ele é real, é direta. Por isso que a Bíblia diz: tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos. Então, irmãos, isso é um privilégio muito importante. O sistema mundano, então, ele escraviza a humanidade dentro dos seus padrões malignos. As pessoas estão desapercebidas desta verdade bíblica. Mas o que a realidade bíblica nos mostra é: o mundo jaz no maligno. Então nós somos engolidos praticamente ou forçados pela ligação que temos com este mundo a ser parte de um sistema social, religioso e financeiro que nos dita ou impõe uma qualidade de vida muito aquém daquela que Deus nos fez e nos criou para viver. Então, veja bem, o homem, ao invés de passar e ser o instrumento de Deus para dominar a terra, ele foi dominado por ela. Ou seja, o pecado entrou no homem e a partir daí o homem então começa a ter uma vida totalmente diferente daquela que Deus intencionou para ele na face da terra. Então, a revelação bíblica em Gálatas capítulo 4, versículo 3 é esta. Ele diz que nós também éramos menores. Quando éramos menores, estávamos
servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então veja, existe uma escravidão. Por quê? Porque a natureza humana foi transformada. Nós fomos criados à semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem de Deus. O homem, Adão e Eva, aqueles que foram formados por Deus, eles eram revestidos de uma glória maravilhosa e uma perfeição. Então, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus era muito, muito diferente do que nós temos hoje. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia e passeava com eles no jardim do Éden. Isso quer dizer que Deus tinha muita intimidade com o homem. Nós não sabemos exatamente como isso acontecia, como que Deus passeava com eles, mas esta não é o nosso foco. O fato é que Deus vinha e de alguma maneira ele conversava com o homem, passeava com o homem, porque ele estava cheio da glória de Deus e foi criado com a natureza divina, porque era semelhante a Deus. Então, a palavra de Deus diz que quando nós estávamos no mundo, ou seja, aqui nós temos que entender que Paulo está se referindo ao ser humano, à humanidade, e colocando todos nós no mesmo pé de igualdade. Então, a palavra estávamos significa isso. Veja bem, Paulo não estava naquele tempo ali, mas como ser humano, ele está falando como um ser humano, ele está dizendo, as condições do homem são essas. Logo, nós estávamos ali, e ele generaliza tudo isso como ser humano. Então, ele diz sujeitos, ou seja, a palavra aqui é a palavra doulo, que significa fazer um escravo de, reduzir a escravidão. Então, de uma forma metafórica, é entregar-me totalmente às necessidades e ao serviço de alguém e tornar-me um servo para ele. Então veja, nós estávamos servindo a criatura. Nós estávamos presos aos rudimentos deste mundo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado fez uma ligação conosco e nos levava como ser humano a fazer a vontade do inimigo. Então, a Bíblia fala que nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Essa palavra rudimentos do mundo é a palavra stoikeion, que significa qualquer primeira coisa, ou do qual os outros que pertencem a uma série ou composto inteiro se originam. Elemento, primeiro, principal. Então veja, o que ele está dizendo como rudimentos do mundo é aquilo que é colocado como um arranjo e a partir disso todo o movimento das trevas começam a exercitar, se originam aí. Então esse mundo está no maligno. Tudo que você vê no mundo está no maligno. Então a Bíblia diz, chama ele de o príncipe deste século. Então é muito importante que nós entendamos isso. Quando nós vivemos na dimensão carnal, ou quando uma pessoa não nasce de novo, não recebe o espírito de vida dentro dela, ela está totalmente ligada a este mundo, ela não tem como sair. Então, os conceitos do mundo, as crendices do mundo, a filosofia do mundo, toda ela entra como uma esponja dentro do homem. E ele vive exatamente isso. E nós não somos diferentes, porque muitas das estruturas do mundo, nós somos forçados a viver dentro delas, e assim também nós temos muito e sentimos muito os efeitos dessas coisas em nossa vida. Então veja, quando a palavra de Deus diz, vindo porém a plenitude do tempo, ou seja, chegou o tempo predeterminado por Deus, ele enviou seu filho. Então, seu filho veio a este mundo. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E qual era o plano que Deus em enviar seu filho a este mundo? A fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, antes desse tempo, da plenitude do tempo,
nós estávamos servilmente ligados ao mundo. Ou seja, servíamos ao príncipe desse mundo. Por quê? O pecado dominava, o pecado reinava. A Bíblia diz que o pecado reinava desde Adão até Moisés. E por que ele não reinou em toda a humanidade a partir de Moisés? Por causa da intervenção divina. Deus tira o seu povo do Egito e começa agora a lhes dar uma lei. E esta lei começa a então dar identidade a um povo, começa a trazer para esse povo uma nova visão, um conhecimento de um novo Deus que se manifestava a eles através da obediência à lei ou não obediência da lei, num sacerdócio que ele foi instituído com esse propósito, onde o sacerdócio todo era exercido na congregação, ou seja, na tenda da congregação, onde Deus colocou a sua arca da aliança e ali a glória dele e a presença dele entre o povo. É uma coisa muito linda e extraordinária. Então, na plenitude do tempo, Deus, a Bíblia diz que enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então veja, Jesus Cristo disse, é importante que eu vá para que Ele venha. Ele quem? O Espírito Santo prometido. Lá em Gálatas 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, nossa salvação, ela acontece no momento em que o Espírito Santo vem e se une ao nosso Espírito, ou a reunião do nosso Espírito com o Espírito Santo produz salvação em nosso espírito, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que tem o poder de circuncidar o nosso coração, de perdoar nosso pecado. Por quê? Porque só Jesus Cristo perdoa os pecados. Então, o propósito da vinda do Espírito Santo é exatamente esse, para resgatar. Está aqui no versículo, vindo à plenitude de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ora, quem estava sob a lei estava debaixo da escravidão, eram escravos. Por quê? Porque a lei dizia, não faça isso, e o homem fazia. O pecado entrava em ação. Então a Bíblia diz, não adulterarás. Então, haviam adultérios. Por quê? Porque o pecado reinava ali. Então, era necessário que a pessoa, quando fosse apanhada num adultério, passasse por todas as leis, tinham todas as leis que regiam, e o sacerdócio era exatamente vamos dizer, o governo de Deus físico para poder lidar com as ações do nome. Então, quando a mulher era apanhada no adultério, ela era apedrejada. Então, o homem e a mulher eram apedrejados. Quer dizer, toda lei vem exatamente para guardar a santidade e a pureza do povo de Deus. Então, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio, ele morreu na cruz e quebrou, ele cumpriu toda a exigência espiritual. Nós tínhamos uma dívida contra nós tínhamos essa dívida. Mas Jesus Cristo pegou essa dívida e ele cravou na cruz. Ou seja, ele venceu a morte e ele restaurou o caminho de acesso do Espírito Santo para dentro do homem. Por quê? Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo e invocar o nome do Senhor será salvo. Então, isto aconteceu para resgatar os que estavam sob a lei. Quem? Toda a humanidade que estava sob a lei foi resgatada, ou seja, comprada de volta por um único sacrifício, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para que o sangue deste inocente pudesse reabrir o caminho da vinda do Espírito Santo para nós. Então veja, como escravos,
a palavra de Deus dizia uma coisa, o pecado entrava em operação e o homem faria contrário às Escrituras. Então, aquilo trazia maldição sobre as pessoas. Então, a humanidade estava debaixo de maldição. Mas Deus separa um povo para que ele possa quebrar essa maldição através da lei. E agora, nesta plenitude do tempo, depois da cruz, Deus também separa um povo, chama um povo pela sua graça soberana, pela pregação do Evangelho. E ele santifica este povo para ele, colocando o Espírito Santo. Ou melhor, para resgatar-nos da maldição que estava em todo o homem, a morte, e estávamos servilmente neste mundo. Por isso que a Bíblia diz, quando vocês estavam no mundo, éreis escravos do mundo. Mas agora não, você é filho, você foi adotado, você recebeu o Espírito de adoção. E este Espírito, diz a palavra de Deus, diz em você e fala e revela a você, Abba Pai, somos filhos de Deus. Então a minha pergunta para você é, você é filho ou é você escravo? Você é filho. Por quê? Porque você recebeu o Espírito de adoção, o Espírito Santo. E agora o que o Espírito Santo faz, ele a partir da lei, veja, a partir da lei, ele te traz a vida. Isso quer dizer, quando a Bíblia diz, adorem a Deus, você recebe fé, o Espírito Santo te dá esse poder e você começa a adorar. Você começa a glorificar o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz, sede obedientes aos vossos pais. Quem está no Espírito Santo tem força e fé para isso. Amai vossas esposas. Então assim, o Espírito Santo, a partir da lei, vai dando vida. Por quê? Porque você é filho, você não é mais escravo. E assim como filhos, nós obedecemos a Deus, partimos da visão de Deus. E eu quero encerrar essa palavra em Gálatas capítulo 4, versículo 7. É a revelação de Deus para você. E se você tem o Espírito Santo, você vai entender essa revelação agora. De sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, nós não estamos mais servilmente obrigados a servir o mundo. Não, porque o pecado não tem mais poder sobre sua vida. Como filhos de Deus, vocês são herdeiros de quê? Do poder. Vocês são herdeiros da glória, da graça divina, que te conduz ao arrependimento e te coloca numa situação de justiça perante Deus. Não é maravilhoso? Essa é uma revelação muito simples, mas muito profunda e que vai trazer libertação para a sua vida, porque você é filho, e se você é filho, Deus te ama, Deus fará o que Ele diz que fará em você. Que Deus te abençoe e que você seja muito abençoado e enriquecido, filho do Deus Altíssimo. Somos filhos de Deus. Glória a Jesus.